Olá, estudiantes da terceira série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Como estão? Eu sou a professora Thaís. Olá, Natan. O Natan é o nosso intérprete hoje. Como está, Natan? Tranquilo? A ver, que vamos trabalhar hoje, então? Quais são os objetivos da nossa aula? Primeiramente, compreender a partir dos gêneros textuais os verbos, tanto no pretérito indefinido quanto no pretérito imperfeito do indicativo, e suas funções dentro do texto. Apropriar-se do conhecimento linguístico necessário para a compreensão e produção do gênero estudado e compreender o vocabulário que auxilia o entendimento a partir do contexto. Vamos a começar, então, a reflexionar. A ver, ¿conoce esta canção e a esta cantante? Então, eu vou lá. Canção Limão e Sal, de Julieta Venegas. Então, tem um trechinho, claro que não vai ter a música inteira aqui, mas tem um trechinho para ver se vocês lembram dessa canção. Quem não lembra, quem não conhece, é a oportunidade de conhecer um pouquinho. Não vou cantar aqui, porque esse não é intuito. Vamos lá, então. Tenho que confessar que a vezes não me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces. E não entendo muito bem por que não dices nada romântico quando chega o atardecer. Então, quer dizer assim aqui, tenho que confessar que às vezes eu não gosto muito da sua forma de ser, do seu jeito, da sua maneira. Logo, você se desaparece e eu não entendo muito bem o porquê. Não diz nada romântico quando chega ao entardecer, né? Ao final da tarde aí. A ver, te pones de humor extraño com cada luna llena al mes. Pero a todo lo demás le gana lo bueno que me das. Solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Então, nesse fragmento aqui, né, a pessoa te pones de humor estranho, às vezes, né, não está bem humorado, pelo contrário, de acordo com a lua, né, com cada luna llena al mes. Então, de acordo com a lua, varia um pouco o ânimo, né, o humor dessa pessoa. Mas, o resto, tudo tranquilo, né? Gosto. Le gana lo bueno, como você me trata, alguma coisa nesse sentido. Só de ter você por perto, cerca aqui por perto. Sinto que começo, né, vuelvo a empezar, volta a começar. E aqui nós temos lá, yo te quiero com limão e sal, yo te quiero tal como estás. Não hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Tenho que confessar-te agora. Nunca creí em la felicidade. Então, a gente tem um refrão aqui, né? Eu gosto de você, eu quero você, né? Assim como o limão e o sal. Eu te quero tal como está. Da maneira como você está, não precisa mudar nada. Não hace falta cambiar-te nada. Então, não precisa mudar nada. O jeito que você tá bom, né? E se você sobe, se você desce, é do jeito que você né? Tenho que confessar a hora que eu nunca acreditei na felicidade. A veces algo se le parece, pero es pura casualidad. Luego me vengo a encontrar con tus ojos, me dan algo más. Solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. E aqui ele refrão novamente, né? Então, às vezes, algo que não parece, né, pura, mas é pura causalidade. Logo, venho a encontrar com seus olhos que me dão algo mais, né? Além aí. E solo tenerte cerca, sentir próximo, siento que vuelvo a empezar. Todo aquele sentimento aí. E quem é a cantante aí? Julieta Venegas. Aqui temos uma foto, uma imagem de ella. E, a ver, nació el 24 de noviembre de 1970 en California, Estados Unidos. Pero crecí en Tijuana, México, donde estudió música desde los 8 años. Sus padres son mexicanos, fotógrafos, tuvieron 5 hijos, de los cuales solo Julieta se dedicó a la música. Estudió piano, teoría de la música, canto y violoncelo. En la preparatoria, un amigo la invitó a tocar en el grupo Chantaje, el cual duró 2 años. Sin embargo, Julieta siguió tocando de manera simultánea con Luis Beñera, Guereña y Alex Suinga. Desde adolescente começou a componer suas próprias canções com um estilo muito personal. O que a gente tem aqui? Ó? Vamos voltar aqui no primeiro slide que tem a informação sobre a Julieta Venegas. E temos alguns dados, algumas informações dela,
né, onde ela nasceu, com quem são seus pais, o que eles faziam. Então, voltando aqui, né, ela nasceu dia 24 de novembro, lá na Califórnia, em 1970, nos Estados Unidos, mas ela cresceu em Tijuana, no México, onde estudou música desde os 8 anos de idade. Seus pais são mexicanos, fotógrafos, tiveram 5 filhos. E apenas a Julieta aqui, que entrou, né, se dedicou à música. Ela estudou piano, teoria da música, canto e violoncelo. Em lá preparatória, né, um amigo a convidou a tocar num grupo. E esse grupo aí teve a duração de 2 anos. No entanto, Julieta seguiu, né, embora terminou lá com o grupo, ela seguiu tocando de maneira simultânea. E aqui são os amigos com os quais ela tocou e desde adolescente começou a compor suas próprias canções com um estilo muito pessoal. A ver? Agora, vamos a pensar um pouco. Como já te has dado cuenta, os vocábulos destacados que estão acá são verbos que relatam um hecho passado, porque está falando aí da sua vida. E quais são esses verbos? Nasceu, cresceu, estudiou, tuvieron, dedicou, invitou, durou, siguió e começou. A ver, estes verbos estão conjugados no pretérito indefinido. É um verbo do passado, porque ela nasceu, ela cresceu, estudou, tiveram, dedicou, convidou, durou, seguiu e começou, né? Então, estão relacionados ao pretérito indefinido. E aqui eu trouxe 3 verbos para vocês saberem como que é essa conjugação. Então, lembrando, verbos terminados em ar, eu tiro o ar, né, conjugação ar, e o que sobra vai ser meu radical. Verbos terminados em er e ir, a mesma coisa. Prestem atenção no verbo começar. Conjugação ar, eu tiro, o que sobra é o meu radical, é com zeta, certo? Ou seja, com z. Só que repare que aqui a gente trocou o z por c. Por que teve essa troca, este câmbio? Justamente porque, lembra lá, não existe o ZE? Qual que é o plural de luz? Luzes, né? Com a letra C. Porque eu não posso colocar Z, a letra Z, a C, tá? Com E. Por isso foi feito essa substituição. E qual que é a terminação no pretérito indefinido? Os verbos terminados em A. Em ar. E, aste, o, amos, asteis e aram. Então, começou, começaste, começou, desculpe, comecei, começaste, começou, começamos, começasteis, começaram. Tranquilo? Verbos terminados em er e ir. Tirar lá, er, que sobra o cresce, certo? Verbos terminados em ir, tirei lá, sig. E reparem que a conjugação aqui, a desinência verbal, vai ser igual, tanto na conjugação er quanto na conjugação ir. Então, uma dica aí para vocês. Yo crecí, tú seguí. Yo creciste, tú seguiste. Él, ella creció, él, ella siguió. Nosotros crecimos, nosotros seguimos. Vosotros crecisteis, vosotros seguisteis. Ellos y ellas cresceram, eles e elas seguiram. Reparem que achei lá a minha conjugação. Tiro ela, o que sobra é meu radical. E aqui, como as terminações er e ir são iguais no pretérito indefinido, então vai terminar em i, iste, io, imus, isteis e ero. Em contrapartida, os verbos terminados em ar no pretérito indefinido vão terminar com e, aste, o, amos, asteis e a. Tranquilo? Vamos adelante? Vamos então a praticar a nossa primeira atividade. Então, o que consiste a nossa atividade aí? Olha aqui. Como Julieta Venegas, te damos algumas perguntas personais que levarão a informações importantes de uma biografia. A gente viu então o texto da Julieta Venegas, é uma biografia contando a sua vida, a sua história. Então agora qual que é a intenção aqui de vocês? Né? Assim como a Julieta Venegas, a gente deu aí algumas informações delas relacionadas à sua biografia. Agora basta contestar aqui, como se fosse fazer uma pequena biografia. Começar aí pensando a partir dessas 4 perguntas. Quando e onde tu nasciste? Que escola estudiaste quando eras niño? Onde viajaste nas últimas vacações, ou seja, nas últimas férias? Quando eras niño, te dedicaste a algum curso ou deporte? Você fazia algum curso, algum esporte? Então, a partir dessas perguntas, vocês podem utilizar como base o próprio texto da Julieta Venegas
para, né, usar como base e responder essas perguntas. E já volvemos. Listo? Olha só, são perguntas pessoais. Ai, professora, como é que a gente vai poder responder? Eu trouxe aqui um guia, como vocês poderiam responder, um norte, digamos assim. Então, a partir do momento, quando eu pergunto assim, quando e onde tu nasciste? Nasci em, e o lugar, por exemplo, Curitiba, e la fecha, né, a data do seu nascimento. Você deve ter feito mais ou menos nessa estrutura. Que escola estudiastes quando eras niño? Então, nessa pergunta 2, como que você poderia responder? Estudei em la escuela e o nome da escola, certo? Na pergunta 3, ¿dónde viajaste en las últimas vacaciones? Então, para onde você foi, né? Para onde você viajou nas últimas férias? Viajamos para, ou se foi só você que viajou, viajé para, e assim por diante. Quando, na pergunta 4, quando eras niño? ¿Te dedicaste a algum curso ou deporte? Sim, estudei inglês, música, comum e pratiquei futebol, por exemplo. Então, são possibilidades de como você poderia responder essas 4 perguntas relacionadas à sua vida. Tranquilo? Agora vamos analisar a língua. Estamos falando do passado. Vimos aí um pequeno fragmento de uma biografia de Julieta Venegas. A ver, então, quando queremos contar hechos passados ou fatos passados, expressar ações separadas do presente, sem importar o período de tempo, solemos usar esta conjugação verbal pretérito indefinido. Então, o pretérito indefinido a gente utiliza quando queremos expressar ações separadas do tempo presente e sem se importar com o período de tempo sem se importar com o período de tempo. Solemos aqui quer dizer que costumamos, tranquilo? Então, vamos utilizar o pretérito indefinido. Então, trouxe aqui uma historieta de Gaturro que vai a emplear aí o pretérito indefinido. A ver, ayer tuve um sonho, Agatha. Que sonhaste? Estava por aí e me encontrei com uma ideia. Era uma ideia linda, interessante, nada genial, pero uma ideia al final. Caminhava e caminhava, buscando um lugar onde quedar-se. Uma manhã, chegou hasta el gobierno, encontrou a cabeça de um político e se metió. E huyó. A los 5 minutos, não puedo resistir la soledad. Não pudo resistir la soledad. Perdão. Então, quer dizer aqui, o que está contando? O Gaturro está falando aqui com a Agatha, né? Ontem eu tive um sonho, Agatha. E ela pergunta, o que você sonhou? Estava por aí, né? E me encontrei, né? Tive uma ideia. Era uma ideia linda, interessante. Nada genial, mas ao final era uma ideia. Caminhava e caminhava buscando um lugar para ficar. E uma manhã chegou até o governo, encontrou uma cabeça de um político, olha aqui, e se metió. Qual que é a ideia de se metió? Que introduziu, como se introduzisse uma ideia aqui na cabeça desse político e no governo. E ela pergunta, né? No sentido, o que aconteceu? Fugiu aos 5 minutos. Não pode resistir à soledad, no sentido da solidão. A ver? Muito bem. Además do passado puntual, há também o passado descritivo, pretérito imperfeito. Professora, mas onde está aqui os verbos no passado, no pretérito indefinido? Tuve, sonhaste, encontré, llegó, metió e huyó. E o pretérito imperfeito, profe? Caminhava e era.
É um pretérito, aquele pretérito mais longe, aquele que a gente fala assim, quando você era pequeno, realmente. E o que é, então, esse pretérito imperfeito? Se usa para descrever acontecimientos repetidos ou habituales en el pasado. E também para contrastar el antes e el ahora. Então, a gente utiliza o pretérito imperfeito, aquele mais antigo, aquele quando você era bem pequenininho mesmo. Diz aquele mais antigo, longe. Se usa para descrever acontecimentos que são repetitivos ou habituais no passado. E também a outra possibilidade, ele é utilizado para fazer um contraste com o presente, ó. Estava por aí e me encontrei com uma ideia. Caminhava, caminhava, é uma ação, né, que se repetia. Era uma ideia, algo que foi, né, uma ideia naquele determinado momento. E como que eu vou conjugar, então, esses verbos no pretérito imperfeito do indicativo? Então, repare que a gente tem os verbos estar, caminhar e ser. O verbo estar e caminhar, se você olhar os verbos aqui, a desinência, na verdade, que está em negrito, eles são iguais, ó. Aba, abas, aba, abamos, abais e aba. Eles são iguais. Eu estava, tu caminhava. Desculpe, eu estava, eu caminhava, tu estavas, tu caminhavas. Ela estava, ela caminhava. Nosotros estávamos, nosotros caminávamos. Vosotros estabais, vosotros caminavais. Eles e elas estavam, eles e elas caminhavam. E o verbo ser? O verbo ser aqui ele é um verbo irregular, então ele não segue as conjugações, as desinências aba, abas, aba, abamos, abais e aba. Então como que vai ser? Eu era, tu eras. Ele, ela era, nós outros éramos, vosotros erais e eles eram. Então, esse verbo aqui, o verbo ser, no pretérito imperfeito do indicativo, a gente tem que colocar lá uma observação, um asterisco, algo do tipo, né, para sinalizar. Esses dois, vocês podem colocar aqui, ó, a desinência, né? Então, os verbos terminados em ar, eles vão terminar com essa desinência verbal. Tranquilo? Adelante? Então, vamos analisar um pouquinho mais sobre isso. Em cada frase, há uma forma verbal inadequada, que não está de acordo. Vamos identificar juntos para compreender o cambio, ou seja, essa mudança? Temos assim, la casa de mis abuelos foi muito pequena, pero muito cômoda. Professora, o que está errado aqui? A gente está falando de dois verbos que estão realmente no passado, né? O pretérito indefinido e o pretérito imperfeito. Mas em quais situações eu vou utilizar de fato o indefinido, vou conjugar com o indefinido, e quais eu vou utilizar com o imperfeito? Olha lá. E a outra frase, todos os dias me levantei temprano e iba al cole. O cole aqui, o colégio, se repetindo. O verbo foi é um verbo no passado que já acabou, né? La casa de mis abuelos foi muito pequena. Quer dizer que ela não é mais? Será que é nesse contexto? E aqui, todos os dias, a ideia de algo repetitivo, me levantei. O verbo aqui, ó, foi classificado no presente do pretérito imperfeito. Desculpe, pretérito indefinido do indicativo. É algo que já aconteceu. Acabou, certo? Temprano, cedo, e ia ao cole, ou seja, ao colégio. Tá errado esse verbo? Tá, porque, olha só, era muito pequena, era um passado habitual, então uso o pretérito imperfeito aqui. E aqui, ó, todos os dias, né? Todos os dias, já ideia de repetição, algo que eu faço todos os dias, constantemente. Então, não é me levantei, e se levantava. Eu levantava cedo e ia ao colégio todos os dias. Tranquilo? A ver, temos aqui uma outra historieta e a seguinte informação. O pretérito imperfeito e pretérito indefinido são tempos verbais que utilizamos para falar do passado. É um fato, os dois a gente vai utilizar para falar de ações do passado. Seja para descrever situações, seja para você descrever situações ou narrar acontecimentos pontuais. Narrar acontecimentos que foram pontuais. Olha aqui. Havia uma vez uma casa com um homem, um perro e um gato. El hombre era delgado, el perro era feliz y el gato era gordo. Luego, esta mañana, el gato comió mi desayuno y el perro mastigó mis pantuflas. Esto suena familiar? Então, a gente tem aqui, né? Havia uma vez uma casa, um homem, um cachorro e um gato. O homem era magro, o cachorro era feliz e o gato era gordo. Característica do Garfield, olha a cara do Garfield, inclusive.
Logo pela manhã, nesta manhã, o gato comeu o meu café da manhã e o cachorro mastigou as minhas pantufas. Isso soa, né? Familiar? Tem algo parecido aí? Muito bem. Vamos para a nossa segunda atividade. O que consiste a nossa segunda atividade? ¿Te acuerdas de las cosas que hacías quando era pequeño ou pequeña? Completa as frases com tus dados, ou seja, com suas informações. Conjugando o verbo, como você era pequena, é algo que já aconteceu no passado. Resta saber se você vai utilizar o pretérito imperfeito ou o pretérito indefinido, ok? Do indicativo. Quando eras pequeno ou pequena, todos os dias, todos os dias é uma ação repetitiva. Então, cuidado que tipo de verbo que eu vou utilizar, o pretérito imperfeito. Antes, sempre, a los 12 anos, quando estava em primária, né, na primeira série. Tranquilo? Façam aí e a gente já volta. Listo? Vamos conferir? Olha só. São perguntas pessoais, então como aqui trouxe sugestões para vocês. Vivia, quando eras pequeno, vivia com mis padres e hermanos. Todos os dias me gostava cantar e bailar. Antes assistia ao programa de niños o niñas com mis hermanos. Sempre jugava com os animais, teníamos cerdos e gatos. A los 12 anos, empezava a cocinar em minha casita de muñecas, ou seja, na casinha de bonecas. Quando estava em primária, tinha muitos amigos. Jogávamos muito ao futebol em la hora de la merienda, na hora do recreio. Vamos analisar novamente aqui essa resposta para ver qual os verbos marcando que tipo de passado, se o pretérito indefinido, o pretérito indefinido ou o pretérito imperfeito. Olha lá. Eras, vivia, me gostava, assistia, jugava, teníamos, empezava, tinha e jugávamos novamente acá, né? Jugávamos. Esses verbos estão marcando qual tempo? Pretérito imperfeito ou pretérito indefinido? A ver, ele pretérito imperfeito, porque se trata justamente de um passado que se repetia frequentemente. Então, por isso foi utilizado o pretérito imperfeito e não o pretérito indefinido. Tranquilo? A ver, chegamos ao final da nossa aula. O que a gente aprendeu hoje? Vamos conferir? Leitura de fragmentos da biografia de Julieta Venegas. Produção de biografia pessoal. Vocês lá, a partir de 4 perguntas, começaram a responder e fazer, de certa forma, de forma indireta, uma produção de biografia pessoal de vocês. Emprego dos verbos no pretérito tanto imperfeito quanto indefinido do indicativo. A diferença é no emprego desses verbos no passado e lexo relacionado à temática. Muito bem, essa foi a nossa aula. Hasta la próxima. Tchau!